E vai começar o nosso bate-papo das terças sobre saúde e nutrição. É hora do quadro Conversa com a Nutri. Conversa com a Nutri. Sua alimentação e saúde em dia. Nutrição e alimentação saudável de forma didática e simplificada. E hoje o tema da minha conversa com a Gláucia Coelho será a diferença sobre a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite da vaca. Inclusive, ela vai nos auxiliar, com dicas de alimentação para as pessoas que vivenciam esses quadros. Boa tarde, Gláucia, tudo bem? Boa tarde, Cristina. Tudo bem, e você? Por aqui tudo bem também. Que bom. E para começar nessa nossa conversa, até para que a gente possa entender melhor, como que a alergia à proteína do leite da vaca ela acaba se manifestando? Perfeito, Cristina. Primeiro eu gostaria de, para quem está nos ouvindo, entender um pouquinho melhor o que é, a alergia à proteína do leite de vaca. Uhum. A alergia à proteína do leite de vaca é como se o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele não reconhecesse uma parte desse alimento, que é a proteína, no caso do leite de vaca. E daí, cada vez que a pessoa consome um alimento, um laticínio, que vai ter ali a proteína do leite, vai gerar um estresse para o meu sistema imunológico, porque o meu corpo entende que ele precisa se defender daquela proteína. E daí, respondendo a tua pergunta, isso pode se dar de diferentes maneiras, essa reação do meu corpo, Que podem ser tanto sintomas digestivos, onde eu vou ter náusea, vômito, alteração ali de padrão intestinal, pode prender intestino, posso ter diarreia, dor abdominal, mas ele também pode ser, eu ter outros sintomas sistêmicos, de vertente aí cutânea, então é uma pessoa às vezes que tem alguma dermatite, que pode ter coceira, urticária na pele, mas também uma vertente respiratória, sintomas respiratórios, sinusite, asma, enfim, outras questões respiratórias também pode ter um envolvimento aí na alergia. Então, é um pouco complexo porque podem ter esses três sintomas digestivos, cutâneos ou respiratórios ao mesmo tempo, ou só ter um ou outro. Perfeito. E no caso da intolerância à lactose, como que a gente pode identificar ela? Quais são as características, até para a gente conseguir diferenciar uma da outra? E sabes que tem uma confusão muito grande, Às vezes as pessoas comentam comigo, eu tenho alergia à lactose, ou tenho intolerância à proteína do leite. São coisas diferentes, apesar de ser parecidos, são coisas diferentes. Na alergia, eu tenho uma resposta exacerbada do meu sistema imunológico. No caso da intolerância à lactose, isso é a fração proteica do leite, Uhum. No caso da intolerância à lactose, eu tenho uma reação ao açúcar do leite, ao carboidrato do leite, que seria a lactose, por uma deficiência enzimática. Lá no meu intestino eu deixo de produzir uma enzima chamada lactase, que é ela que faz a quebra da lactose, que é o açúcar do leite, em pedacinhos menores, digamos assim, que é a glicose e a galactose, que são açúcares menores que assim meu corpo consegue absorver. No caso do intolerante à lactose, eu não produzo mais a lactase, eu produzo de forma muito insuficiente, que ela não consegue fazer a quebra, desse açúcar do leite. E isso pode me gerar alguns sintomas. Os sintomas da lactose são gastrointestinais. Então, pode ter dor abdominal, distensão abdominal, flatulência, gases. Pode ter alternância de padrão evacuatório. Tem pessoas que vão ter um padrão mais de constipação, outras vão ter diarreia pós-consumo. Eu posso também ter dor de cabeça, refluxo, azia, dor no estômago. Também são alguns sintomas comuns aí intolerante à lactose. E pensando também na alimentação, Agora voltando um pouquinho para quem é alérgico à proteína do leite da vaca. Como que tem que se cuidar, na verdade, no momento de fazer as refeições e tudo mais? Essa adaptação, Exclusão total de laticínios, Cristina. Então, no caso do alérgico, e às vezes as pessoas confundem com zero lactose. Não, eu preciso tirar totalmente o laticínio da alimentação.
E ter um cuidado também, que eu acredito que a gente vai falar sobre isso hoje, da contaminação cruzada do ambiente. Uhum. Porque se tiver fração proteica num alimento, mesmo que ele não tenha leite na composição, mas se eu tiver contaminado ali com alguma fração proteica, né, pode gerar reação para quem é alérgico. Então, no caso do alérgico, eu preciso fazer exclusão total dos laticínios. No caso do intolerante, talvez ele não precise excluir totalmente um zero lactose, ele tolere, mas daí é muito individual essa resposta. Inclusive, né, enquanto falavas, eu até fiquei pensando, eu mencionei pra ti ontem, que no caso de intolerância à lactose, hoje em dia a gente encontra bastante produtos nos mercados e tudo mais, com essa composição, né, zero lactose. Sim, e daí às vezes eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso aqui também, Cristina, porque quando eu tenho o diagnóstico e descobri que sou intolerante à lactose, a pessoa vai lá e troca toda a rotina dela por zero lactose. E daí come alimentos enzimados ao longo do dia inteiro. Dificilmente ela vai aceitar bem essa substituição por tudo zero lactose, porque é o mesmo produto, só adicionado daquela enzima lactase que eu comentei lá no início que a gente deixa de produzir. Uhum. Só que a adição dessa enzima nos produtos, nem sempre uma sobrecarga, né? Eu usar excesso de alimentos enzimados, eu não vou ter efeito. Então, às vezes, quando eu uso muito zero lactose, às vezes eu tenho os mesmos sintomas que eu tinha quando eu consumia o laticínio normal, sem enzima. Então, o alimento zero lactose, ele também não é para usar de forma exagerada. É para usar em situações mais pontuais, assim, porque senão, às vezes, percebo muito, principalmente aquelas pessoas que descobrem intolerância à lactose, elas não passaram para o nutricionista para fazer todo um reparo aí de saúde intestinal, às vezes elas acabam tendo bastante sintoma também, mesmo usando zero lactose. Perfeito, Glaucia. E até pensando no caso de quem já é alérgico, né, às proteínas do leite de vaca. Como tu falaste, tem que acabar excluindo mesmo, né, esses alimentos nas refeições. Então, acho que isso é importante a gente destacar. Ao contrário da questão dos intolerantes à lactose, que é possível fazer essa troca, né, na alimentação, nos alérgicos tem que realmente retirar esses alimentos que possuem, enfim, né. Sim, sim. No caso dos alérgicos, não tem muito o que fazer, Cristina. Infelizmente, a gente precisa pedir para retirar. Porque cada vez que você tem o contato com essa proteína, teu corpo entende que é um agressor. É uma substância estranha, por mais que seja um alimento. Então, você está sempre gerando um estímulo do teu sistema imune para defender aí o teu corpo de um agressor. E daí isso gera muita sintomatologia, gera muitos problemas de saúde em associação, né? Então a Claro. gente precisa fazer exclusão total. Felizmente, hoje a gente já tem várias opções veganas no mercado, que como um substituto aí para laticínios de origem animal. Então a gente já tem algumas bebidas vegetais, que a gente chama de leites vegetais, já temos iogurte vegano, já temos aí alguns queijos vegetais, que são, e até outros produtos que vão leite na composição, mas as indústrias já estão conseguindo fazer sem laticínio, né? E daí consegue ter uma vida fazendo substitutos e consumindo alguns alimentos que consumia antes de descobrir a alergia. E falando ainda na questão sobre a contaminação cruzada, que tu tinhas dado uma pinceladinha antes, né? Quais cuidados que os alérgicos e os intolerantes eles precisam ter pensando na alimentação? Até na nossa conversa da semana passada, mencionasse um fator que eu acho que é bem importante, que é a questão quando vai fazer uma refeição fora de casa também, né? E tem que ter esse cuidado a mais. Sim, às vezes o maquinário que foi feito, preparações com leite para um alérgico pode ter problema, porque podem ter ficado traços de leite nesses equipamentos, em talheres, em utensílios, ou até mesmo compartilhamento de ingredientes, onde que alguns ingredientes foram processados, né? Isso pode gerar problema para quem é alérgico. Para quem é intolerante à lactose, não. Então, se não tiver lactose na composição e só foi feito num ambiente que foi feito alimentos com leite, dificilmente o intolerante à lactose vai ter reação. O problema aí é do alérgico, né? Que daí ambientes compartilhados, restaurantes onde foram feitas muitas preparações com laticínio e sem, isso para o alérgico pode ele ter desconforto. Perfeito. E
Até para a gente ter um panorama, né? É notório que com o passar do tempo estão se desenvolvendo mais essa intolerância à lactose nas pessoas e também a alergia à proteína do leite da vaca? É uma excelente pergunta, Cristina. Às vezes eu me pergunto se as pessoas estão desenvolvendo mais, ou se o diagnóstico está mais fácil. Uhum. Acho que assim, de uns 10 anos, às vezes, atrás, vamos pensar aí, há uns 5, 10 anos, eu acho que às vezes não tinha tanto esse feeling de pensar que poderia ser uma intolerância à lactose. Hoje, a gente consegue com mais facilidade pedir um exame bioquímico, já fazer o teste e a gente diagnosticar. Eu acho que é muito mais uma questão de diagnóstico facilitado do que necessariamente antes não ter. Às vezes as pessoas tinham sintomas, mas tratavam aí com base em outras queixas, mas não chegavam à causa do problema, que era uma intolerância ou alergia alimentar, principalmente intolerância à lactose. E a intolerância à lactose por si também, a gente vai perdendo essa quantidade de lactase ao longo da vida. Quanto mais velho a gente vai ficando, menos, digamos assim, o depósitozinho de lactase a gente tem, que é essa enzima que faz a quebra da lactose, né? Então é muito comum que com o passar dos anos a gente não consiga fazer a digestão de lactose como a gente faria quando era mais jovem. Eu até iria comentar contigo que, observando a roda das minhas pessoas próximas, eu noto que muitas pessoas, mesmo depois dos 30, que acabam desenvolvendo, né, essa intolerância à lactose. A gente tem um estoque aí, digamos, entre aspas, limitado, sabe, Cristina, de lactase, mas também o padrão alimentar. Então, a gente tem laticínio na nossa rotina alimentar da manhã à noite. Então, eu tenho, às vezes, o nosso padrão alimentar, onde eu coloco mais alimentos saudáveis, onde eu tenho mais compostos bioativos, né, proveniente aí de frutas, de vegetais, de castanhas, com que façam que eu tenha uma alimentação mais saudável e daí, por conta disso, eu tenha capacidade de também fazer digestão de certos alimentos. Agora, quando eu faço um consumo excessivo de alimento industrializado, dou pouco aporte de nutriente e faço um consumo excessivo de laticínio ao longo do meu dia inteiro, eu não estou dando muito artifício aí para o meu corpo funcionar de maneira adequada. Com certeza, né? E até mesmo pensando um pouquinho nas crianças, porque querendo ou não, elas acabam dependendo mais da gente, né, no quesito alimentação. Quais cuidados que os pais ou responsáveis, enfim, eles precisam ter para as crianças que são alérgicas, né, à proteína do leite da vaca e para os que são intolerantes à lactose? Crianças são sempre mais comum, Cristina, serem alérgicas à proteína do leite. Eu acho isso bem problemático, porque qualquer contaminação de ambiente, a criança pode ter efeitos sérios. Então, desde a escolha dos alimentos, ter um cuidado grande na hora de fazer leitura de rótulo, preparar mais as refeições dessa criança em casa, comprar alimentos fora de casa, nem sempre a gente vai ter uma seguridade que não vai ter contaminação. Se essa criança já está em ambiente escolar, ser muito bem orientada, professores, enfim, a equipe da escola tem que ser orientada com as restrições alimentares dessa criança, para ser garantido aí que não vai ter nenhum tipo de contaminação. Perfeito. E pensando agora no geral, as crianças, os adultos e tudo mais, que tenham, né, ou alergia ou essa intolerância, qual que é a importância de nós realmente levarmos a sério e termos esse cuidado no quesito da alimentação, pensando, claro, no bem-estar, na qualidade de vida e tudo mais? Cristina, eu percebo muito assim o quanto que, principalmente intolerância à lactose, que é sempre muito mais comum e que a gente encontra mais no consultório, o quanto que isso traz desconforto para a saúde. Eu acho que só o fato de eu ficar sempre com distensão abdominal, com gases, um intestino que não funciona, que eu fico dias aí constipado, ou que eu não tenho a segurança para ir num jantar fora de casa, que eu posso ter uma diarreia logo depois, eu acho que só o fato de viver com desconforto, isso já por si
já é, eu acho que algo suficiente para eu cuidar disso, né? Claro. Fora que a longo prazo eu vou ter má absorção de nutriente, isso pode me levar à deficiência de algumas vitaminas. Hoje a gente já tem aí opções de mercado zero lactose, opções sem leite, então já está bem mais tranquilo de gerenciar intolerâncias e alergias alimentares. Eu acho que é uma questão de saúde, assim, né? E de não viver com desconforto. Porque eu acho que viver uma vida plena, com saúde, sem desconforto, eu acho que todo mundo merece isso, né? É até um pouquinho daquela questão do cuidado de si próprio, né? Nesse quesito. Pensando no seu Eu bem-estar. sempre, eu sempre falo isso, Cristina, que a alimentação, o olhar que a gente tem para cuidar da alimentação é um exercício de autocuidado. É, não tem como uma coisa que eu faço de 3 a 6 vezes no meu dia não impactar a maneira como eu vivo ou a minha saúde. Então, se eu tenho uma intolerância alimentar e eu sei que eu vou consumir o alimento, vou passar mal, por que que eu vou consumir? Né? É uma maneira de me autocuidar. Com certeza, eu também penso assim. E Glaucia, muito obrigada, viu, por mais uma participação aqui no programa e te esperamos aqui na semana que vem. Eu que agradeço, sempre prazer essa nossa conversa, Cristina. Até nossa próxima conversa terça-feira que vem. Até mais, bom restante de semana.